Evangelho de João, capítulo 10, do verso 30, irmãos. Hoje nós vamos, com a graça de Deus, completar o estudo de mais um capítulo, deste Evangelho. Nós vamos ler do verso 30 ao verso 42. Então, diz assim a palavra de nosso Senhor. João 10, 30. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Respondeu-lhe Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais? Os judeus responderam dizendo-lhe: Não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, e porque, sendo tu homem, te fazes a Deus a ti mesmo. Respondeu-lhe Jesus: Não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois se chamou os deuses àqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, àquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfema, porque disse, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que a conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou-se de suas mãos. E retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. E muitos iam ter com ele e diziam: Na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade. E muitos ali creram nele. Amém. Vamos orar, irmãos? Senhor, nos perdoe os nossos pecados e nos conceda nesta noite a sua palavra, Senhor. Nós te pedimos que o nosso coração se abra para recebê-la, que esse texto se abra para nós, para entendermos, em nome de Jesus, para a tua glória, para o nosso bem, Senhor, em Cristo. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Meus irmãos, esse texto tão final do capítulo 10, poderíamos colocá-lo até mesmo como uma ilustração da doutrina do capítulo 10, que é a doutrina do Senhor Jesus como bom pastor, conduzindo, protegendo as suas ovelhas, né? Nós temos aprendido que ele é o verdadeiro pastor. Ele fez uma diferença dele com relação aos falsos pastores, que eram os líderes religiosos daquela ocasião, mas que se aplica a todos os falsos pastores. E naquele período ali, naquele contexto histórico, eles tinham expulsado o cego que Jesus havia curado milagrosamente, né? Tratado-lhe muito mal. E o Senhor Jesus, então, começa a fazer essa ilustração, a pregar esse sermão e a se colocar como o verdadeiro pastor, o pastor diferente desses outros pastores, que dá a vida pelas ovelhas, que conduz as ovelhas. Ele coloca também, meus irmãos, que esses pastores falsos, eles não somente são falsos, mas eles também são muito perigosos. Nós lembramos do versículo 10, que ele diz: O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir, e eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então Jesus, ele diz aqui: olha, esses homens são terríveis, esses homens roubam, esses homens matam, esses homens deixam vocês em miséria. Claro que aqui no sentido espiritual, mas ele diz: eu vim para que vocês tenham vida abundante, vida eterna. Eu sou um bom pastor que dou a vida pelas minhas ovelhas, não é? O mercenário não, o mercenário ele vê o lobo e foge. Então esses homens são perigosos. Mas também o Senhor Jesus tem nos mostrado nesse trecho, irmãos, que não somente existe o bom pastor, os falsos pastores, mas também existem ovelhas e ovelhas. Existem as ovelhas que são dele, que ouvem a sua voz, que creem nele, que seguem a ele e que também fogem dos estranhos, como nós vimos semana passada. E existem aqueles que não são ovelhas dele, que não ouvem a sua voz, não creem nele e seguem os estranhos, seguem os falsos e são finalmente destruídos.
Esse texto aqui é final, então, do versículo 31, principalmente, eu li o 30, mas na verdade o 30 pertence ao trecho anterior, mas nós lemos para pegarmos o contexto aqui, para podermos entender essa reação dos judeus que queriam apedrejar Jesus. Mas esse trecho do 31 ao 42, ele vai ser mais uma ilustração de divisão que existe na medida que Jesus vai sendo anunciado. Jesus vai falando, vai anunciando a sua verdade, a sua palavra. Vocês lembram do que está no versículo 19, quando diz assim: tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa destas palavras, e muitos deles diziam: tem demônio e está fora de si, porque o ouvis? E diziam outros: essas palavras não são de demoninhado. Pode porventura um demônio abrir os olhos aos cegos? Então, essa divisão sempre vai existir, e esse trecho aqui, nós temos dois grupos. Nós temos o grupo que está ali em Jerusalém, no templo, né, e que eles querem apedrejar Jesus, e nós temos o grupo para além do Jordão, que Jesus sai dali exatamente por causa desse ambiente de perseguição, de hostilidade. Jesus atravessa e volta para onde João Batista tinha batizado anteriormente, e aquele outro grupo lá crê nele. Então um grupo quer apedrejá-lo e o outro grupo crê nele. Claro que isso aqui não é absoluto, né? Não quer dizer que todos esses apedrejadores não chegaram a crer depois, nem que esses todos que creram aqui no segundo grupo tiveram uma fé realmente salvífica, mas isso mostra a reação dessas pessoas, meus irmãos. E o ponto aqui que se destaca é a questão do raciocínio, de como se raciocina, de como se pensa. É interessante que a fé, ela não vem como contrária ao raciocínio, ao bom pensar, à boa meditação. Muito ao contrário, a fé, ela está no ambiente da reflexão e da meditação. E a incredulidade, ela está no ambiente da má reflexão, vamos dizer assim. E nós temos aqui dois grupos pensando, refletindo, argumentando, né? Mas um grupo, que é dos incrédulos, dos apedrejadores, é aquele grupo dos que pensam errado, dos que refletem errado, e que, portanto, não creem em Jesus e tomam decisões erradas. E o segundo grupo é daqueles que refletem, que pensam corretamente, e que, portanto, creem no Senhor Jesus e agem corretamente, irmãos. Então, o texto aqui, ele é muito rico, e eu quero, na verdade, um texto desse tamanho, a gente poderia desdobrá-lo e tratar dele até vários domingos, mas o que eu quero hoje é, ao menos, irmãos, tirar as lições principais, compreender bem o texto e pela graça de Deus, nos levar, fazer com que nós possamos, então, refletir sobre esses ensinos, meus irmãos. O ponto aqui afinal de contas, em que grupo nós estamos, né? Que grupo nós estamos? Qual desses grupos aqui é o nosso grupo, né? Somos ovelhas de Cristo, de fato. E um aspecto aqui importante é como nós temos raciocinado, como nós temos pensado, como nós temos refletido nas grandes questões espirituais, que são as mais importantes, enfim, fazem parte, dizem respeito à essência das nossas vidas. O texto fala muito disso, de reflexão, tanto de mostrar que existem dois grupos, como que os dois grupos refletem, pensam, mas eles pensam cada um a seu modo, oposto um do outro, e que deve nos fazer pensar, né? Exatamente nessa questão. Como nós temos pensado, irmãos? Como nós temos refletido nessas grandes questões espirituais? Então vamos entrar no texto, irmãos, tendo feito esta introdução, e aí nós podemos, eu disse para os irmãos que o versículo 30, na verdade, pertence ao trecho anterior, que então vai dar resultado aí nesse outro trecho, do versículo 31 ao 42, em que nós podemos dividir assim, meus irmãos, do verso 31 ao verso 33, nós temos os argumentos dos incrédulos. Os incrédulos vão argumentar aqui do 31 ao 33. Do verso 34 até o verso 39, nós temos o contra-argumento de nosso Senhor, ou seja, Jesus, ele responde aos argumentos falsos desses incrédulos. E do verso 40 ao verso 42, o finalzinho aí, nós temos Jesus
se revelando a outro grupo, ao segundo grupo, e o outro grupo também argumenta, também pensa, também reflete. Então aqui bastantes argumentos e reflexões, só que ele reflete de uma maneira correta. Então são esses 3 pontos aqui, irmãos, que estão encaixados exatamente nessa questão, né? Como nós reagimos diante de Jesus e como nós temos pensado, como nós temos refletido nas grandes questões espirituais, em relação à nossa alma, em relação à nossa vida. Vamos entrar então no texto, meus irmãos. O Senhor Jesus Cristo, essa foi a afirmação de Jesus que causou muito escândalo naqueles judeus. Jesus diz no versículo 30, eu e o Pai somos um. Quando Jesus diz isso aqui, ele está se referindo a que o Pai e ele, o Filho, estão juntos, unidos na obra de nossa salvação. Tanto é assim que eu convido os irmãos a lerem comigo a partir do verso 27, que diz assim a palavra do Senhor: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. E observe essa segunda parte do versículo 28. E ninguém as arrebatará da minha mão. Aí ele diz assim, então, ninguém tira as minhas ovelhas da minha mão, a mão do Filho, a mão de Cristo. Mas no versículo 29 ele diz assim, meu Pai que mais deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatar da mão do meu Pai. Então veja, ninguém arrebata da mão do Filho, e ninguém arrebata da mão do Pai. E aí ele conclui com o verso 30 dizendo, eu e o Pai somos um. Em outras palavras, eu e o Pai estamos unidos para a proteção e a salvação das ovelhas. Então isso é impressionante, isso é muito consolador, que as duas pessoas da Trindade, na verdade as 3 pessoas da Trindade estão operando em prol de nossa salvação. Então aqueles que são ovelhas de Jesus jamais vão ser arrebatados na mão do Pai e do Filho, que eles estão nesse trabalho. Mas essa unidade em ação mostra, evidentemente, aponta, e esse texto também mostra isso, a unidade em essência. Então, a unidade em ação mostra a unidade em essência, isto é, que as duas pessoas, o Pai e o Filho, que trabalham para a salvação de nossa alma, na verdade são um também, em essência, ou seja, é um único Deus. 2 pessoas, mas um Deus. O Pai e o Filho, na verdade 3 pessoas, né? Mas aqui o Espírito não é citado diretamente, mas o Espírito está aqui também, indiretamente. Sempre pensamos no Espírito, porque é o Espírito que chama, que convence. Depois Jesus vai falar no último sermão dele, no Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, que vem dele e do Pai. Então nós temos que, aqui está a grande doutrina de que Deus é triuno e que Jesus é Deus. Esses judeus entenderam isso, irmãos. Eles entenderam isso muito bem. Eles entenderam que ali Jesus estava se colocando numa posição muito elevada, na verdade, mais elevada possível. Que Jesus estava, no final das contas, dizendo que era Deus. Veja o que ele diz, o que eles dizem no versículo 31. Imediatamente os judeus pegaram então, outra vez em pedra, porque eu já tinha tentado apedrejar Jesus em outro momento, daqui a pouco eu vou ler com os irmãos. Respondendo-lhe Jesus, tenho-vos mostrado muitas boas obras boas, procedendo de meu Pai, por qual destas obras me apedrejais? E eles respondem, não te apedrejamos por alguma obra boa, verso 33, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Então eles compreenderam que entenderam muito bem que Jesus estava se comparando com Deus, e isso era realmente blasfêmia, caso ele fosse realmente um mero homem como qualquer um de nós. E no Antigo Testamento, a lei para a blasfêmia era pena de morte por apedrejamento. Então, eles estavam aqui cumprindo a lei, blasfemaste e deves morrer. É interessante nós percebemos que isso já vinha acontecendo no Evangelho de João. João, ele aponta para a divindade de Cristo. Não é? Eu queria ler 2 outros textos aqui. Volte um pouquinho para o capítulo 5, para o versículo 16 em diante, capítulo 5 de João, versículo 16 em diante.
A palavra do Senhor diz assim: e por esta causa os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. Ele tinha feito uma cura no sábado. E eles interpretavam mal o sábado como se fosse proibido fazer o bem, né? E Jesus lhe respondeu: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ele falou assim: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Quando eles ouviram isso, eles perceberam, eles entenderam que Jesus estava mais uma vez se comparando com Deus aqui. Então no verso 18 diz: por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Eles perceberam aqui, quando Jesus falou dessa maneira: meu pai trabalha até agora, eu trabalho também, então que Jesus estava se equiparando com o Pai, se fazendo, bom, na opinião deles, fazendo-se igual a Deus. Na verdade, ele não estava se fazendo igual a Deus, ele é Deus. E lá no capítulo 8, no finalzinho do capítulo 8, acontece a mesma coisa. Aí eles vão tentar apedrejar Jesus. No capítulo 8, no versículos de número... vamos ler desde o 54, para a gente pegar bem o contexto. Aí. Diz assim a palavra, 8:54. Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é o vosso Pai. E vós não conheceis, mas eu conheço. Se disser que não conheço, seria mentiroso, como vós, mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Aí os judeus dizem assim, né? Disseram depois os judeus: ainda não tem 50 anos, viste Abraão? Agora olha a resposta de Jesus. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Então, em vários momentos, aquilo chocava os judeus. As palavras de Jesus, eles entendiam, e entendiam bem. Não estava entendendo mal, não, estava entendendo bem. Que Jesus estava se comparando com Deus. Meu pai trabalha, eu também trabalho. Você se colocar em posição de Deus. E antes de Abraão existisse, eu sou. Quem é que é? Quem é o grande eu sou? Deus. E agora Jesus diz: eu e o Pai somos um. Então, meus irmãos, João, na verdade, quer mostrar mesmo a divindade de Cristo. Vocês lembram que diz lá no primeiro capítulo, verso 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus é Deus, Jesus não é um mero homem. E esses homens aqui, esses judeus aqui, essa multidão que estava ouvindo esse discurso de Jesus no dia da dedicação, a festa da dedicação, expliquei qual era essa festa na semana passada. Então eles compreenderam que o Senhor Jesus estava dizendo que era Deus. Mas eles entenderam que aquilo era blasfêmia. E, portanto, conforme a lei Levítico, devia Jesus ser apedrejado. Não conforme a lei romana, mas conforme a lei do Antigo Testamento, Jesus deveria ser apedrejado. E aí, então, eles pegam em pedras para apedrejar nosso Senhor. E aí Jesus começa a argumentar com eles. Já voltei para o capítulo 10, o Senhor Jesus Cristo diz no versículo 32, vamos ler, do capítulo 10. Respondeu-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes do meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais? Irmãos amados, eu queria chamar a atenção que o Senhor Jesus Cristo, diante dos seus apedrejadores, dos seus perseguidores, argumenta com eles, ama aquelas pessoas e procura chamá-las à razão, a pensar. Quando Jesus se refere aqui às suas obras, ele está se referindo aos seus milagres. Ele tinha acabado de curar, não tinha muito tempo, ele tinha acabado de curar o cego de nascença. Ele tinha feito coisas extraordinárias. João vai dizer lá que ele operou muitos milagres e que João, na verdade, selecionou. Mas foram muitos milagres que só Jesus poderia fazer, provando. Os milagres são sinais, ou seja, apontam para uma verdade. Apontam para o quê? Que aquilo que Jesus disse, quando ele disse, eu e o Pai somos um, é verdade. Não é mentira. Então Jesus, ele pega aqueles homens que
querendo apedrejá-lo, estão com as pedras nas mãos, com ódio dele, e chama a atenção dele para as suas obras. Ele vai fazer isso aqui, ele vai fazer isso no contra-argumento, que daqui a pouco eu vou mostrar aos irmãos. Ele está querendo levá-los à razão, à boa reflexão, à boa meditação, porque eles não estão agindo pela boa meditação. Eles estão agindo pelo pecado, pelo coração endurecido, incrédulo. E isso leva a refletir errado, a pensar errado. Eles não estão querendo observar as evidências de que aquilo que Jesus diz é verdade. Existem evidências. Os dois grupos que eu falei na introdução, esse primeiro grupo é um grupo que nega as evidências, que raciocina sem levar em conta as evidências da verdade sobre Jesus, enquanto aquele segundo grupo que diz, João Batista não fez nenhum sinal, mas tudo que ele disse desse homem é verdade. Eles olham a palavra, eles ouvem a palavra de Jesus, eles observam os milagres de nosso Senhor, e eles, então, olhando essas evidências, eles chegam a uma conclusão. Jesus é verdadeiro, mas o primeiro grupo não. O primeiro grupo não quer reconhecer. Quando Jesus pergunta assim, por qual obra boa vocês me apedrejam? Jesus está mostrando o ridículo daquilo. Por que vocês estão com tanto ódio? Por que vocês estão querendo me matar? Veja as obras que eu tenho feito. Veja que o amor e a misericórdia de Jesus argumentando com seus perseguidores. E aí veja a resposta deles, irmãos. Vamos ler o versículo 33. Os judeus responderam dizendo, não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, e porque sendo tu homem te fazes Deus a ti mesmo. Então vejam, não são por boas obras. Veja que parece um argumento tão bom. Eles estão argumentando, eles estão apresentando as suas razões. Eles dizem assim, não, tu estás errado, nós não vamos te apedrejar por nenhuma obra boa. Nós vamos te apedrejar pelas tuas palavras, porque tu, sendo homem, te fazes Deus a ti mesmo pelas tuas palavras. Quando tu dizes, eu e o Pai somos um, isso é blasfêmia. Não é por obra boa que te apedrejamos, mas pelas palavras de blasfêmia. Mas espera aí, as obras boas provam que a palavra não é mentirosa. As obras boas provam que o que Jesus diz é verdade. E se o que Jesus diz é verdade, não é blasfêmia. Se ele diz que ele e o Pai são um, e as suas obras dão ali a marca de que aquelas palavras são verdadeiras, evidenciam de que aquelas palavras são verdadeiras, porque só o Filho de Deus poderia fazer aqueles milagres, as palavras dele não eram blasfêmia, mas eram a pura verdade. Mas esses homens, meus irmãos, não querem as evidências. Esses homens não querem saber dos sinais. Esses homens não querem. Eles então descartam aquilo que prova, que mostra que Jesus é quem diz ser. E eles então ficam com a sua própria opinião, movida não por um desejo sincero pela verdade, mas por um coração incrédulo, que rejeita a verdade, que despreza a verdade. Jesus já tinha dito isso tantas vezes. Jesus disse que os filhos do diabo rejeitam a verdade, querem a mentira como o diabo. Ficou claro no capítulo 9, quando tem aquele debate entre os fariseus e o ex-cego, naquele julgamento, entre aspas, porque aquilo ali foi na verdade uma armação, eles não queriam julgar o caso. Eles o tempo todo estavam querendo provar que o milagre não tinha acontecido, que aquele milagre era falso, não devia ser explicado de outra forma. Eles nunca se dobram à evidência que só o Filho de Deus poderia curar um cego de nascença daquela maneira tão extraordinária. Irmãos, eles raciocinam sem a palavra, eles raciocinam tirando a evidência. Eu queria que você pensasse sobre essa questão dos raciocínios. Como você... Aplique isso à sua vida um pouquinho. No finalzinho eu quero fazer algumas aplicações, mas eu queria que você pensasse um pouco. Como você tem pensado? Como você tem raciocinado?
Muitas vezes quando nós falamos, nós somos parecidos. Aliás, todas as pessoas acham que tem razão, né? Todo mundo acha que tem razão. Todo mundo acha que tem razão, apresenta seus argumentos, apresenta as suas frases cheias de argumentos, não, é assim por causa desta razão. Mas aí nós temos que parar, nós temos que pensar as nossas razões, principalmente com relação à nossa alma eterna, principalmente com relação à vida espiritual e às coisas que dizem respeito a Deus, principalmente com relação a isso, porque disso vai depender todos os nossos argumentos com relação às coisas mais simples da vida. Mas principalmente com relação a Cristo, com relação a Deus, com relação à nossa alma, com relação à nossa eternidade. Nós temos pensado direito? Nós temos pensado de acordo com a verdade? Ou os nossos argumentos, na verdade, são negações das evidências e das realidades que Deus tem mostrado na sua palavra? O que faz alguém argumentar erradamente? Aqui nós temos a palavra de Jesus, e aqui nós temos os sinais de Jesus, que são os milagres. As palavras são verdadeiras e os sinais confirmam as palavras, e eles desprezam tudo isso, desprezam os sinais, desprezam a palavra e tomam a palavra como blasfêmia. Aqui que está o problema do péssimo, do ruim, do mau raciocínio, do raciocínio que vai levar a pessoa a cair cada vez mais em trevas espirituais. É quando ela despreza a palavra de Deus. É quando ela começa a raciocinar, tendo por base os argumentos da sua religião, como era esse caso, do seu grupo, mas tudo isso para, na verdade, agradar o próprio coração, a própria alma ali que rejeita a verdade, que despreza a verdade. Irmãos, isso é terrível. Muito cuidado com o seu raciocínio. Você lembra do que diz lá o Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita, de dia e de noite. Nós precisamos estar meditando sempre. O nosso padrão de verdade são as Escrituras, é a palavra, são os princípios que brotam da palavra de Deus. E que o centro de tudo é Cristo Jesus. Se Cristo for o nosso Senhor, se Cristo, conforme as Escrituras, for o nosso Senhor, e nós estivermos seguindo a Cristo, todos os nossos argumentos vão ser verdadeiros. Mas tire Cristo, tire a palavra dos seus argumentos, comece a raciocinar de acordo com um grupo qualquer, uma religião, ou enfim, uma ideologia, o que for. Comece a raciocinar fora de Cristo e você já está em trevas. Você já está errado, você já está pensando errado. Você já está sendo enganado. Então é muito importante, meus irmãos, nós refletirmos sobre esse ponto do texto. Veja como essas pessoas estão argumentando. Veja como Jesus amavelmente, só Ele faz isso. Ele é misericordioso, Ele é bom. E Ele está querendo chamá-las à reflexão. Mas elas resistem. Tomemos muito cuidado com a má reflexão que acontece quando nós descartamos Cristo, a palavra, a verdade de Deus. Isso aí você pode aplicar em qualquer área da sua vida. Porque, eu repito o que eu disse há pouquinho, quando nós tiramos Cristo das nossas razões, nós pensamos errado sobre tudo, irmão, sobre tudo. Sobre tudo. Qualquer assunto passamos a pensar errado, se o nosso Senhor for tirado dos nossos raciocínios. Mas vamos continuar. O segundo ponto é que Cristo contra-argumenta. Então nós temos o argumento aqui do povo que está cheio de ódio, que quer apedrejar Jesus, mas nós temos o contra-argumento de Cristo. E Cristo usa duas partes aqui, tem duas partes aqui no seu argumento mostrando que ele é verdadeiro. Primeiro, Jesus chama a atenção da própria lei de Deus. Jesus valoriza a lei de Deus. Claro, ele é a própria palavra encarnada, então ele valoriza a palavra escrita, a lei do Antigo Testamento. E ele então usa a lei deles. Eles estão usando a lei, eles estão pensando na lei que está no Antigo Testamento, a lei de Moisés, que ordena o apedrejamento por causa de blasfêmia. E Jesus usa a mesma lei para mostrar como eles estão errados. Então,
Ele diz no versículo 34, ele diz assim: respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse sois deuses? Pois se chamou os deuses àqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse, sou filho de Deus. Então Jesus, veja que Jesus não nega que ele disse que ele é Deus, ele não nega. Não, é verdade. Só que ele usa o argumento do menor para o maior. E eu vou explicar para os irmãos agora. Esse texto que ele cita é o Salmo 82. Vamos dar uma olhadinha no Salmo 82? Volte a sua Bíblia. Um pouquinho não, bastante. Salmo 82. Veja o que o Senhor diz. Diz a palavra: Deus está na congregação. Esperar os irmãos acharem. Salmo 82. Deus está na congregação dos poderosos. Julga no meio dos deuses. Até quando julgareis injustamente e aceitareis as pessoas dos ímpios? Fazeis justiça ao pobre e ao órfão, justificai o aflito e o necessitado. Livrai o pobre e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Eles não conhecem nem entendem, andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse, vós sois deuses, e todos vós, filhos do Altíssimo. Todavia morrereis como homens, e caireis como qualquer dos príncipes. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois tu possuis todas as nações. Irmãos, Deus está falando aqui, é claro, eu acho que não tem dúvida de que Deus está falando aqui de juízos humanos. E que Jesus diz lá, no versículo 35, que que Deus chamou de deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida. Esses homens receberam a palavra de Deus. Eles tinham a palavra de Deus. A palavra de Deus foi dirigida a eles. Esses homens eram autoridades, esses homens eram juízes, julgavam as causas em Israel. Estes homens, eles eram chamados de deuses, portanto, não literalmente, não que Deus estivesse aqui dizendo que eles são deuses, como ele é Deus. É claro que não, só existe um Deus, e homem não é Deus. Mas no sentido de que eles são representantes de Deus, de que eles têm a palavra de Deus, e de que eles estão ali como ordenança do Senhor, por ordenança do Senhor. Romanos capítulo 13, quem instituiu os juízes, quem instituiu as autoridades foi o Senhor. Então Deus os chama de deuses nesse sentido, no sentido de que eles são representantes de Deus. Eles estão ali na autoridade de Deus e da sua palavra para fazer justiça. Não vou pregar o Salmo 82, mas aqui eles estão falhando e Deus os julga, Deus os condena e Deus os repreende e diz que vai destruí-los, eles continuando assim, desse jeito, julgando mal. Mas então, irmãos, Deus chama de deuses meros homens, não no sentido literal, mas no sentido de que eles são representantes de Deus, de que eles estão ali para julgar os casos conforme a palavra de Deus. Se é verdade, então, e ninguém diz que há blasfêmia no Salmo 82, veja, assim que Jesus está argumentando, Jesus está pensando. Se é verdade que meros homens podem ser chamados de deuses, nesse sentido figurado, digamos, e Deus os chama assim, de fato, no Salmo 82, como é que não é possível que aquele que... Veja o que diz, eu vou ler o versículo 35 e diante, voltando para o João 10, tá? Pois se chamou os deuses àqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada. Veja que Jesus diz, Jesus dava grande valor à Escritura, palavra de Deus escrita, e a cada palavra das Escrituras não pode ser anulada. O que Deus diz lá é verdade. Se é verdade que um mero homem pode ser chamado de Deus, verso 36, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse, sou filho de Deus. Jesus está argumentando do menor para o maior.
Como várias vezes aparece nas Escrituras esse tipo de argumento, do menor para o maior. Então, se é verdade que um homem pode ser chamado de Deus nesse sentido, por que não poderá ser chamado de Deus? Por que Jesus não poderá dizer, eu e o Pai somos um? Por que ele não poderá dizer, sou filho de Deus, sendo que ele é mais que um homem? Ele não é um homem, um juiz aqui da terra, que sim, que tem a sua importância, tem a sua função, deve ser honrado, como Paulo diz lá em Romanos 13, devemos respeitar as autoridades, mas é um mero homem, a quem Deus deu autoridade, Deus deu a palavra, Deus ordenou, mas é um mero homem, nasceu de mulher aqui desse mundo, é um mero homem, mas ele não, ele vem do Pai. Olha aí o versículo 36, aquele que o Pai santificou, separou e enviou, como pode ser blasfêmia? Esse que é enviado de Deus, esse que de fato é o Filho de Deus, esse que de fato é Deus, como seria blasfêmia chamá-lo de Deus, ou de Filho de Deus, conforme diz aqui? Como dizes tu que blasfemas porque disse, sou Filho de Deus? O argumento do menor para o maior. Não. Veja que Deus usa a sua lei, a própria lei, que os judeus diziam crer, mas eles deturpavam o tempo todo, para provar que não é blasfêmia quando ele diz isso, porque seria blasfêmia se ele fosse um mero homem, e mesmo naquele caso não é blasfêmia, então não é blasfêmia coisa nenhuma que ele, que veio de Deus, que é realmente enviado, que foi realmente santificado, ser chamado Filho de Deus. Esse é o primeiro argumento de Jesus. O segundo argumento dele, irmãos, é que ele chama a atenção para as suas obras, mais uma vez. Irmãos, eu não tem como eu enfatizar demais isso, porque isso está no texto. Se você pega aqui, o versículo 32, Jesus diz, tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai, por qual destas obras me apedrejais? Jesus volta a enfatizar essa questão das obras no versículo 38. No versículo 37, perdão. Ele diz, se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. E com quem ele está falando? Com os seus perseguidores, que querem matá-lo. Jesus está diante de pessoas cheias de ódio contra ele, cheias de ódio contra a sua palavra, cheias de ódio contra Deus, que odeiam a ele e que odeiam a Deus. Mas Jesus tem misericórdia daquelas pessoas. Jesus contra-argumenta. Jesus primeiro usa o Salmo 82 e diz, vejam como vocês estão errados. Não é blasfêmia, porque eu sou maior que qualquer juiz. Não é blasfêmia. E agora ele usa as obras dele. E quando ele fala das obras, ele chama aqueles homens, olha, preste atenção, cheio de amor, cheio de misericórdia, oposto a eles que querem matá-lo, ele quer dar uma chance a eles, ele quer chamá-los à reflexão, ele quer chamá-los, vejam, isso que eu estou procurando enfatizar, porque o texto enfatiza o tempo todo, preste bem atenção nisso, ele quer chamá-los à boa reflexão, à boa razão, a razão, na verdade, né? Ele quer chamá-los a refletirem de verdade, levando em conta a verdade. Veja o que ele diz, versículo 37. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. A primeira coisa que ele diz isso. Então ele diz aqui, olha, se as obras minhas não são a do meu Pai, não são a que o Pai me deu para eu fazer, não são grandiosas, gloriosas, santas obras do Pai, não acreditem. Veja que Jesus não quer que eles acreditem numa mentira. Veja que Jesus coloca a possibilidade, não é que Jesus está afirmando isso, mas Jesus coloca aqui de que se ele realmente não está operando nenhum milagre, nenhuma obra do Pai, não acreditem. Ele está chegando e diz assim, olha, não acredita em mim se eu não estou operando essas obras gloriosas. Não acredita em mim.
Pode dizer que eu não sou verdadeiro. Pode dizer que quando eu digo eu e o Pai somos um, eu estou blasfemando. Se eu não estou fazendo essas obras gloriosas. Em outras palavras, Jesus está dizendo, eu não quero que vocês acreditem numa mentira. Eu não quero... Vou usar aqui uma palavra simples, irmãos. A gente usa, né? Não tem aqui enrolação. Não tem aqui uma maneira de encobrir a mentira para passar um vernizinho e fazer de conta que é verdade para enganar o povo. Não tem isso aqui. Jesus é verdadeiro sempre. Jesus está chamando eles para pensarem de acordo com a realidade. Jesus está dizendo assim, eu não quero que vocês sejam enganados, eu não quero enganar vocês. Olha, se eu não estou fazendo as obras do meu Pai, não acredita em mim. Primeiro. Segundo, ele diz, 38 agora, mas se as faço e não credes em mim, quer dizer, veja só o que Jesus coloca agora, olha, se eu não faço, não creiam, mas se eu estou fazendo e ainda assim vocês não estão crendo, o que mostra o seguinte, que eles estão resistindo às evidências. E era esse o caso, de fato, efetivamente era isso que estava acontecendo, isto é, que Jesus tinha curado cego, que Jesus tinha feito coisas que só Ele poderia fazer, e que provavam que Ele é Deus, e que provavam que Ele tinha vindo do Pai, que provavam tudo que Ele tinha dito, que Ele não é um farsante, mas que Ele é verdadeiro no que Ele disse. De fato era isso que estava acontecendo, mas eles não criam. Eles estavam negando, irmãos, as evidências. Então veja aqui a paciência, a miséria. Sabe quando nós estamos numa discussão e nós começamos a ficar aborrecidos? Deixa eu dar um conselho para vocês. Já dei esse conselho várias vezes aqui na congregação. Não entre em debate. Não entre em debate. Se o seu coração estiver ficando assim, sabe, aborrecido, você já não vai pensar direito. Tá bom? Só um conselho aqui. Mas deixa eu lhes falar, quando nós estamos assim, a verdade é essa, se nós formos seguir a nossa carne, nós não queremos que o outro seja convencido, nós queremos vencer o debate. É isso que acontece na maioria das vezes, ainda mais esses debates aí de Facebook, essas coisas aí. O que se quer é provar sabedoria, eu sou sabichão, eu sou bom, eu sei, e eu quero derrubar, eu quero destruir aquele que pensa contra mim, que está do outro lado do debate. Irmão, Jesus não tem nada disso. Jesus está com amor. Veja, aqueles homens estão com pedra na mão, gente. Pense nisso aqui, tá? Aqueles homens estão com pedra na mão, cheio de ódio, pronto para matar Jesus. Jesus olha para eles. Ama aquelas pessoas. Ama, gente. E diz para elas assim, preste atenção. Se eu não estou fazendo milagres, não creio. Mas se eu estou fazendo, e vocês ainda assim não estão crendo, eu quero fazer um convite para vocês. É isso que Jesus está dizendo. Qual é o convite? Vamos continuar lendo? Vou ler o 38. Mas se as faço e não credes, crede nas obras, gente. Crede nas obras. Jesus está dizendo, vejam o que vocês estão fazendo. Olha, se eu não estou operando milagre, se eu não estou fazendo isso, podem me apedrejar. Eu sou um mentiroso, eu sou um farsante. Eu sou um blasfemo. Mas Jesus está dizendo, mas se faço. E esse era o caso. E ele fazia mesmo. Ele fazia grandes milagres. Creiam. Não resista, pecador. Creia nos milagres. Se vocês crerem, o que vai acontecer com vocês? Vamos continuar lendo o texto. Para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Se vocês deixarem esse coração duro de vocês e admitirem que só o Filho de Deus poderia curar um cego de nascença, que só o Filho de Deus poderia multiplicar pães e peixes, enfim, todo aquele milagre que ele já tinha feito. E João diz que ele contou apenas alguns, né? Vocês só vão poder chegar a uma conclusão, vocês vão conhecer e vocês vão acreditar que o Pai está em mim e eu estou nele. Em outras palavras, que eu e o Pai somos um. Que eu vim dele. Que eu sou Deus. O Deus encarnado. Irmãos, imagine isso. O Filho de Deus
diante daquelas pessoas cheias de ódio, olha para elas e argumenta com elas, e as chama para a razão, para a reflexão, para pensar. Como Deus é bom. Deus está fazendo isso conosco agora. Se eu estou pregando a palavra, Deus está fazendo isso conosco agora. Todos os domingos Deus está nos chamando e nos convidando a pensar, a refletir, a pensar direito, a deixar o nosso orgulho que está aqui, olha gente, no coração nosso, nós somos cheios de orgulho. Por nós achamos que nós sempre temos razão, e Deus vem conosco, como Ele é bom, e Ele chega para nós, todos os dias que você abre a sua Bíblia e você começa a ler, meditar, Ele começa a falar pelas Escrituras e chamar você a pensar, não por você, mas pelo que Ele está dizendo, a se dobrar as evidências, a verdade da sua palavra. Meus irmãos, que amor de Deus, que misericórdia, que graça. Jesus está diante dos apedrejadores, cheios de ódio, dizendo, pensem, reflitam. Jesus está dizendo isso para nós hoje à noite, por esse texto, reflitam, não sejam teimosos. Talvez eu esteja falando com alguém hoje à noite aqui, que em algum aspecto da sua vida você está sendo teimoso, você está sendo durão, orgulhoso, acha que sabe tudo, você não sabe nada. Não pense que você sabe, sem Deus você nada sabe. Sem Cristo, se você está tirando Jesus desse seu pensamento, seja de que área for, você está em trevas, isso é muito perigoso. Cuidado quando você acha que sempre tem razão, você não ouve quem está trazendo para você a palavra, quem está usando os argumentos corretos, quem está trazendo a verdade da palavra. Quando você lê a Bíblia, quando você tem contato com alguém que está trazendo a verdade, não estou falando de falso profeta enganador, estou falando daqueles que trazem as Escrituras para nós. Se você está resistindo, você está fazendo mal para si mesmo. Deus é bom. Lá no Antigo Testamento tem um livro do Baxter, né, em que ele vai usar um texto de Ezequiel, em que o Senhor Deus chama os pecadores. Diz, vamos pensar. É como se Deus dissesse assim, pensem comigo, pecadores, sentem, vamos pensar juntos. Vocês têm razão na maneira como vocês têm pensado, vocês têm razão na maneira como vocês têm agido e pensado sobre as grandes verdades espirituais. Deus é tão bom que Ele nos chama à razão, enquanto há tempo. Enquanto nós estamos aqui nesse mundo, esse é o mundo, meus irmãos, em que nós temos que refletir e pensar muito bem sobre a nossa alma, sobre Cristo, sobre o Evangelho, sobre as implicações e as aplicações do Evangelho no dia a dia, na nossa vida, em todas as áreas. Medita nas Escrituras. Esse é o conselho da Bíblia sempre. Não se afaste dela. Não pense por si. Não siga os seus próprios pensamentos, não siga os pensamentos deste mundo, não siga o pensamento de grupos religiosos ou o que for, mas é a palavra, é a verdade, meus irmãos, que nós temos que pensar e pela qual nós temos que pensar. Tem que ser a base das nossas reflexões, centrada sempre em quem? Em Cristo. Jesus é o centro das Escrituras. Então, cuidado. Deus arrasou conosco, Deus nos chama à reflexão, Deus nos chama a pensar, a meditar, e Ele está fazendo isso agora, por esse texto. Eu fico impressionado. Os irmãos estão percebendo isso? Como Jesus é bom. Ele diz, eu vou ler aqui, irmãos. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não credes em mim, ainda assim não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Jesus é bom. Mas o que acontece, irmãos? Eles não ouvem Jesus. Eles não matam Jesus, mas eles querem prender Jesus. Talvez até para não terem complicações legais com o império, mas eles não mudam, eles continuam duros. Olha o que diz o verso 39, procuravam pois prendê-lo outra vez, mas ele escapou-se de suas mãos, porque ele é Deus, né?
Ele só ia morrer no momento certo. Ele não ia morrer na vontade de ninguém, mas na sua própria vontade. E não era ainda a hora. Então ele escapa de suas mãos. Ele poderia tentar segurar, não adianta. Ele não era a hora dele morrer ainda. Ele é Deus e ele vai se entregar no momento certo. E ele sai dali. E ele vai, diz o texto, para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado. E ali ficou. Outra vez se refere àquele momento que João estava lá e Jesus foi lá com ele, e Jesus foi batizado por ele, mas agora Jesus, a segunda vez, vai àquele lugar que João já tinha morrido, já tinha sido martirizado, não estava mais neste mundo, mas a palavra de João tinha ficado naquela região. E quando Jesus chega ali, todo mundo ouve que Jesus está lá, e todo mundo lembra logo de João. O que João disse? Quando Jesus passava, ele apontava para Jesus e dizia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, esse é o Cordeiro, João falava. E veja, irmãos, que João não tinha operado nenhum milagre. Olha o que diz o versículo 41. E muitos iam ter com ele. O povo começou a ir ter com Jesus. E eles ficavam com Jesus, ouviam Jesus pregando, ensinando, falando a verdade de Deus, operando milagres e milagres e milagres, incontáveis milagres que ele operava. Nós lemos, o irmão Fernando leu para nós o capítulo 11, quando João Batista envia, e Jesus diz assim: olha, os cegos estão vendo, os coxos estão andando, olha os milagres que Jesus Cristo fazia. Então eles veem tudo isso. E aí eles raciocinam também, irmãos, preste atenção nisso, observe, eles raciocinam também, eles pensam também, só que esse grupo aqui pensa direito, porque esse grupo não está resistindo às evidências, à verdade, mas eles estão pensando de acordo com a palavra de Deus. Então no verso 41 diz assim: e muitos iam ter com ele e diziam: na verdade, João não fez sinal algum. É verdade, né? João não foi chamado para operar milagre, mas para ser o precursor de Jesus. Na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João, observem, disse. João disse, João anunciou, João ensinou verdades sobre Jesus, que Jesus é o Cordeiro. João chegou a dizer numa certa ocasião, né, que importa que ele cresça, que eu diminua, eu não importo, mas olhem para ele, olhem para Cristo, ele é a esperança, ele é o Salvador. Tudo que João disse, de fato, era verdade. E muitos ali creram nele. Que diferença, irmãos? Enquanto que aquele grupo, diante do apelo amoroso, misericordioso de nosso Senhor, dizendo: olhem para os meus milagres, olhem para as evidências, creiam, resistiram. Esse grupo aqui lembra de João, ouve Jesus pregar, vê os milagres de Jesus e diz: é verdade. Eles refletem, eles pensam, mas eles pensam corretamente. Eles pensam de acordo com a palavra de Deus e eles então creem. Pode ser aqui que nem todos creram de fato com uma fé salvífica, mas ao menos eles chegaram a uma conclusão ali, ao menos mental, de que aquilo era verdadeiro, mas com certeza muitos creram de fato. Creram mesmo em Jesus, de coração. Enquanto que outro grupo, talvez lá naquele primeiro grupo, outros se converteram depois, mas naquele momento pelo menos eles estavam resistindo. Irmãos, eu queria encerrar com duas aplicações. Primeiro, que grupo você está? Que grupo? No primeiro grupo ou no segundo grupo? Você crê no Senhor Jesus, de verdade? Eu presumo que eu estou falando aqui a cristãos, né? Portanto a crente, mas é sempre importante nós colocarmos essa grande questão. Você é um crente? Você confiou unicamente em Jesus como seu Salvador e Senhor? Você está ouvindo o que Jesus diz no versículo 38, mas se faço não credes em mim, crede nas obras para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Você acredita? Jesus não está por aí hoje em Belém, nem em nenhuma cidade desse mundo, como ele estava naquela época, ensinando e pregando e operando o grande milagre. Não. Mas ele está aqui
pelo Espírito Santo, na medida que essa palavra está sendo fielmente pregada, em todos os locais, todas as igrejas fiéis onde a palavra está sendo pregada, Ele está presente. Ele está presente pelos cristãos, quando os cristãos anunciam o Evangelho dele. Ele está presente por seu Espírito. E você que tem ouvido a palavra domingo após domingo, você já confiou nele de todo o seu coração? Você já entregou a sua vida a Ele, a sua alma a Ele, confiou nele como aquele que veio de Deus. Conforme o testemunho de João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você já confiou nele para que os seus pecados sejam tirados, para que os seus pecados sejam lavados. Você creu que o sangue dele é suficiente para te limpar, para te purificar. Você já se arrependeu dos seus pecados e confiou unicamente nele. Ele já é o centro de sua vida, Ele é o Senhor do seu coração já. Qual grupo você está? Você já está nele ou contra Ele? Pense nisso. Em segundo lugar, como você está raciocinando? Como você está pensando? Em que base são as suas reflexões, seus pensamentos, as suas opiniões, as suas palavras e, consequentemente, as suas ações? Porque nós fazemos o que pensamos. Nós agimos de acordo com o que entendemos a vida, como entendemos a vida, como pensamos sobre as coisas. Cristo Jesus é o centro das suas reflexões. Cristo Jesus é a grande lâmpada que ilumina todos os seus pensamentos e como você vê a vida, como você vê a sua alma, o seu corpo, a sua família, o país, o mundo, a eternidade, todas as coisas, enfim. Cristo é aquele que é a razão, que é o centro, que é o grande iluminador, que é a luz, que é a verdade, que ilumina todo o seu pensamento, todo o seu ser, todas as suas ações. Você está pensando de acordo com a palavra? Cuidado. Nunca se deixe levar por alguma coisa que te tira da palavra, que tira você de Cristo, que leva você a argumentar e achar que tem razão. Olha, irmãos, o errado, ele não acha que ele está sem razão. O errado, ele acha que ele tem toda a razão do mundo. Mas o problema dele é que ele mesmo está se enganando. E ele está se enganando porque tirou Cristo da sua reflexão. Ele tirou a palavra de Deus das suas reflexões. Ponha sempre a palavra, sempre o Cristo da palavra nas suas reflexões e você estará seguro nas suas opiniões. Mas nunca deixe de pensar colocando Cristo como seu Redentor, como seu Deus, o seu Senhor, como a Ele seja toda a honra e toda a glória. Ao Pai nele, pela graça do Espírito Santo. Que você possa pensar nessas verdades, que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos guarde, que os nossos pensamentos sejam de acordo com Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Obrigado, Senhor, porque nós podemos, mais uma vez, olhar para a Tua palavra, Senhor. O Senhor tem nos ensinado que, pela Tua misericórdia, o que temos aprendido, que aprendemos hoje à noite, Senhor, possa ser usado pelo Espírito Santo para que todos nós aqui nos dobremos diante de nosso amado Salvador e Senhor, Jesus Cristo. Raciocinemos nele, por ele, e vivamos então na sua luz, pela graça, pela tua misericórdia, para a tua glória, para o nosso bem e o bem daqueles que estão em volta de nós. Senhor, que Cristo seja nosso, de fato, nosso Senhor, e que os nossos pensamentos estejam nele, e que nos encha do seu amor, como aqui mostraste tanto amor e tanta misericórdia, para que também hajamos em amor, em nome de Jesus. Amém. Eu falei no primeiro culto, eu queria falar também agora nesse culto. Esse texto aqui é muito rico, mas eu queria deixar só mais uma reflexão para os irmãos. Irmãos, as pessoas queriam apedrejar Jesus, e Jesus estava amando aquelas pessoas, tendo misericórdia delas. Não odeie ninguém. Quando você começa a odiar o outro, você já está fora desse padrão aqui de Cristo. Mesmo que as pessoas se voltem contra você, veja que aqui o pessoal queria matar Jesus. Jesus diz para nós orarmos pelos inimigos.
Jesus diz para nós clamarmos por eles. Jesus diz para nós levarmos o Evangelho aos inimigos. Porque quem está lá fora é inimigo do Evangelho. Nós temos que amar as pessoas e levar elas à palavra. Então, guarde isso. Ame. Ame os adversários da fé. Ame aqueles que nos perseguem. E Deus nos use nesse amor e nessa misericórdia.